Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Começamos agora mais uma edição do programa Alesp Conecta, falando e abordando os principais temas do seu dia a dia, sempre com a presença de convidados muito especiais. E neste momento de pandemia, cada um na sua casa, respeitando o isolamento social, mas nós aqui trazendo sempre e levando a você que acompanha em casa o melhor conteúdo. Hoje nós vamos falar do aumento no número de animais abandonados durante a pandemia. Para isso, eu recebo virtualmente o jornalista e também ativista da proteção animal, Danilo Manha, que também preside a Associação Vida Animal. Danilo, muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite e vai ser certamente um bom papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel Caniato, pela oportunidade aí de estarmos falando um pouco sobre esse trabalho e também conscientizando as pessoas sobre essa situação toda que vem acontecendo e muito em virtude da própria falta de informação, que as pessoas têm informações desencontradas, fake news, que atribuem também aos animais a questão da disseminação do Covid-19, e é muito importante que canais abram esse espaço para que nós possamos conscientizar as pessoas e levar essas informações com base em dados científicos, para evitar esse diz que me diz que quem acaba pagando o preço são justamente os animais, que já vivem desprotegidos de leis e que muitas vezes essa informação faz com que aumente essa população de cães e gatos nas ruas das nossas cidades. Você tocou num ponto muito importante em relação às notícias falsas, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria inclusive que você fizesse uma breve análise da situação do abandono dos animais, especialmente neste momento de pandemia. Você que preside uma associação que trabalha nesse sentido, em resgatar animais, dar um encaminhamento desses animais para famílias que queiram cuidar desses bichinhos, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência e que análise você faz deste momento de pandemia. De fato, dá para dizer que aumentou o abandono de animais? Olha, Dani, dá para dizer sem sombra de dúvidas, e o aumento ele foi muito significativo. Nós recebemos denúncias, pedidos de apoios, de resgates todos os dias, Nós temos assim um grupo, eu já atuo na causa em torno de 15 anos, trabalhei 12 anos com o deputado estadual Feliciano Filho, que foi o autor da lei que proíbe a matança indiscriminada nas carrocinhas, entre outras, Hoje nós desenvolvemos um trabalho com o deputado estadual, o delegado Bruno Lima, e que surge também esse movimento Cadeia para Maus Tratos, que nós atuamos também nessa questão de pedir o aumento de pena para essas ações. E no convívio diário com esses protetores, é impressionante, O problema é crônico, o problema da questão do abandono de animais. Sempre existiu a falta de políticas públicas, de programas de castração e identificação permanentes, sempre fez com que essa população animal ela se multiplicasse assim de maneira geométrica e absurda. Agora, com a pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas tiveram informações como o vírus veio de Wuhan, na China, num lugar onde existe aquela questão de festival, de abate de cães, as pessoas se alimentam, têm uma alimentação com base em diversos tipos de animais, e foi o suficiente para que diversas fake news começassem a ser espalhadas por aí. Muitas pessoas, por falta de informação, abandonaram animais nas ruas, achando que realmente esses animais poderiam ter alguma relação com a doença, o que a ciência já comprovou desde o início dessa pandemia que não tem nada a ver, uma doença que ela não tem relação nenhuma com os animais. Nós vemos vídeos aí na internet, as pessoas falando, determinada vacina de cães, ela tem lá um Covid. Nós temos várias denominações diferentes, para a Covid-19, a Covid, na verdade, a 19 que vem em relação ao ano. Mas não tem nada a ver, é uma espécie de gripe que tem de um animal, que ela nem transmite de um animal para outro. Então, assim, em virtude desse cenário e da desinformação,
muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso a fontes confiáveis de informação, acabaram optando por abandonar esses animais. Então, nós percebemos um fator também, Daniel, que é muito curioso, que são animais de raça, animais que foram, inclusive, comprados, né, e que, coincidentemente ou não com esse período de pandemia, foram abandonados nas ruas. Então, um problema que ele já era crônico, ele passou a se acentuar, porque é muito difícil que o poder público ele não está preparado para isso ainda, né? Nós temos 645 cidades no estado, e todas as cidades que nós vamos, existe uma deficiência muito grande, seja em programas de castração e identificação de animais, e seja numa estrutura até para receber esses animais que tenham problemas na própria questão de maus tratos. No outro ponto disso é a relação ao custo, né? As pessoas perdem o emprego, ficam sem poder aquisitivo, e aí o animal precisa de um veterinário, eles preferem abandonar. Informações importantes trazidas pelo jornalista e ativista da proteção animal, Danilo Manha. Danilo, diante de uma certa deficiência no cuidado do poder público com esse tema, é justamente aí que surgem as ONGs oferecendo um trabalho importante para salvar milhares de animais em todo o país. Inclusive, você preside uma associação que também atua nesse sentido. Eu gostaria que você analisasse o terceiro setor nessa área de proteção animal. O que as ONGs têm feito para mudar esse cenário? Olha, Daniel, as ONGs elas têm sido de extrema importância e o trabalho é essencial. Na verdade, elas acabaram absorvendo um trabalho que o correto seria o desenvolvimento pelo poder público, mas que o poder público, como assim, não faz. Muitas pessoas se reúnem e aí acontece o quê? Muitas pessoas têm boa intenção, mas às vezes acabam não tendo uma orientação jurídica adequada e acabam se organizando em grupos e não se formalizam. E isso acaba impedindo que recebam recursos, que busquem parcerias para melhorar o desenvolvimento dos projetos, né? E isso nós percebemos muito. E aí a Associação Vida Animal, ela começou de 3 anos para cá a atuar num segmento que nós chamamos de ONG Mãe, né? Nós ajudamos em orientação jurídica também outras entidades e maneiras de se realizar resgates, né? É muito comum, às vezes, protetores, protetoras que agiam por impulso, emoção, invadiam determinados imóveis para fazer a retirada inadequada dos animais, e aí você tinha o quê? As pessoas acabavam tendo problema com a justiça, né? De ter entrado dentro de uma residência sem a devida autorização. Então, nós criamos um protocolo de atuação para orientar essas pessoas como identificar a questão do crime de maus tratos, porque uma vez identificada uma situação de maus tratos, existe previsão legal que qualquer um do povo pode exercer um poder de polícia, né? Claro, isso é feito de que maneira? Você leva um veterinário, um profissional daquela área, que ateste que ali existe uma situação flagrante de crime. E, mediante essa informação, você aciona a polícia, e aí sim, com todo o respaldo legal, você faz a retirada desse animal, encaminha esse animal para uma clínica veterinária. Muitos têm problemas de pele, doenças crônicas, e depois esse animal, ele recuperado, castrado, identificado, o que é muito importante frisar, né, porque o que faz esse controle populacional é a castração dos animais, é só a castração em massa, exemplos que nós vemos assim em diversos países que deram certo, que consegue de fato, de maneira efetiva, fazer esse controle populacional. E o terceiro setor trabalhando de uma forma de união, né? Isso é muito importante frisar, porque assim, a desunião ela acaba não agregando em absolutamente nada. Então, quando você tem várias ONGs, né, com o mesmo objetivo, que é ajudar os animais, trabalhando em parceria, isso favorece muito os animais, deixar a questão da vaidade pessoal de lado e focar no trabalho efetivo pelos animais. Existe uma discussão também em torno da adoção
versus venda de animais, porque alguns ongueiros, alguns representantes de ONGs são favoráveis somente à doação de animais, enquanto alguns criadores, claro, procriam aquelas raças mais raras e acabam ganhando dinheiro, acabam monetizando, faturando em cima dos animais. Qual é a sua avaliação em relação a esse tema, Danilo? Olha, Daniel, eu participei ativamente aí, né, do ano passado da CPI da venda de animais que foi realizada aí na Assembleia Legislativa, né? Ela foi presidida pelo deputado Bruno Ganem e teve como relator o delegado Bruno Lima. E nós fizemos várias ações dentro do campo dessa CPI, inclusive uma apreensão num canil grande em São Bernardo do Campo. É claro que assim, a gente não pode generalizar, mas assim, a grande maioria, a infinita maioria que nós vemos hoje são criadores de fundo de quintal que, na verdade, o que eles fazem? Eles repassam esses animais para grandes redes, né? Duas das principais redes hoje aí do segmento PET no estado de São Paulo, elas aboliram a venda de animais. Justamente por quê? Porque elas revendiam esses animais e não conseguiam ter origem. E um desses canis, onde havia mais de 1.000 animais, a situação era precária. Então, o que nós percebemos é isso, né? Existe, assim, aqueles casos de pessoas que trabalham com um aperfeiçoamento genético de determinadas raças, que fazem um trabalho sério, mas a grande maioria visa única e exclusivamente o lucro. Então, muitos casos que nós acompanhamos, assim, existe reprodução de animais entre parentes, né? Existe a questão também de não ter nenhum cuidado. Nós fizemos, nesse período aí dos últimos 15 meses, nós estouramos mais de 8 canis clandestinos, com animais em péssimas condições. E muitas vezes, essas matrizes que são chamadas, né, essas fêmeas que reproduzem, quando elas não dão mais lucro, não é comum que ou elas sejam abandonadas nas ruas, ou até mesmo eutanasiadas, porque para esse criador de fundo de quintal, como ele visa o lucro, não é interessante para ele estar sustentando, tendo despesa com um animal que não vai reproduzir mais. Então, é um debate, além da questão de inibir muito, né, porque a venda de animal ela inibe também a adoção, você tem um ponto que é a questão do status, né? A pessoa ela quer um cachorro de determinada raça por status, sendo que um vira-lata, um SRD aí, né, que é sem raça definida, vai exercer, na verdade, esse mesmo amor, esse mesmo carinho, essa mesma atenção. Mas existe esse modismo, né? Nós vemos que de tempos em tempos existem raças que ganham uma maior projeção. Nós tivemos, quando houve o auge daquele filme Marley e Eu, que todo mundo queria ter um labrador. Então, os canis começaram a produzir em grande escala os labradores. Só que é um cachorro hiperativo, é um cachorro que precisa queimar aquela energia. As pessoas não conseguiam conviver com um animal, muitas vezes, por falta de tempo ou por outros fatores, e acabavam abandonando. Hoje nós temos aí a questão dos Spitz, dos Shih Tzus, né? Dos Lhasa Apso, que são animais bulldog francês, bulldog inglês, que são animais que nós chamamos que são animais de moda, né? Que existe um grande fluxo de comercialização desses animais. E com o tempo, sempre um pós-moda desses animais, nós percebemos que esses animais passam a ser ou abandonados, e quando abandonados, em péssimas condições, porque ele desenvolveu uma série de problemas. A pessoa sem condições de levar esse animal no veterinário e passar por um tratamento que muitas vezes é caro, acaba optando por abandonar esse animalzinho indefeso. E tem uma outra questão que, inclusive, você chegou a comentar antes de nós gravarmos o programa, que é em relação às rinhas. Recentemente, uma rinha na região de Mairiporã, que inclusive é um município que está próximo à sua cidade de origem, Atibaia. Eu gostaria que você contasse um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido pela ONG Vida Animal e também as rinhas, né? Porque muita gente achava que isso não existia mais, mas algumas pessoas continuam explorando os animais, especialmente os animais como o pitbull. Por favor, conte um pouco sobre isso.
Olha, esse caso ele ficou emblemático, Daniel, porque ele teve repercussão internacional, né? Era uma das etapas de um campeonato mundial de rinha, de brigas de cães da raça Pitbull. Foi um trabalho que começou com a Polícia do Paraná, através do delegado Loyola, que desenvolve um trabalho com a questão ambiental, em parceria com o delegado Bruno Lima, que foi feito um conjunto, uma mega operação envolvendo a Delegacia de Crimes Ambientais da capital, da Polícia Civil da capital. Foi uma operação que envolveu mais de 80 homens do Garra, do GER, e com esse monitoramento nós chegamos ao dia que seria realizado esse campeonato, inclusive com transmissão via Deep Web, né, onde as pessoas faziam aposta. E a cena que nós nos deparamos lá, e que muitas pessoas acompanharam aí, com a repercussão que teve na mídia, foi uma cena de filme de terror, né? Animais massacrados, porque esses animais eles lutavam por horas e horas, foram presas dezenas de pessoas, né? Inclusive estrangeiros, né? Foi preso um americano que competia, o venezuelano, 2 mexicanos com um animal que haviam trazido do México, um peruano, e para nossa assim, a surpresa total, os animais que morriam nessas brigas, né, porque eles brigavam até o fim da vida, esses animais eles eram assados num churrasco e comidos, né, comido por esses competidores que estavam lá. Todos foram presos, né, em flagrante ali pela questão do crime de maus tratos. Infelizmente, a nossa legislação ela é muito branda, né, porque acaba entrando numa questão aí da Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, onde no seu artigo 32 ela prevê aí uma punição de 3 meses a 1 ano ou multa, mas o que acaba acontecendo é que as pessoas fazem uma transação penal, como é de menor poder ofensivo, chamado assim, né, pela nossa legislação, elas acabam saindo pela porta da delegacia. Nós apreendemos 20 animais, e no decorrer da investigação no final de semana, né, esse canil clandestino foi estourado numa sexta-noite. Na segunda, nós identificamos o criador na cidade de Itu, onde foram apreendidos mais 30 animais que seriam comercializados para rinha. Então, assim, foi um caso que ele sensibilizou, ao mesmo tempo ele tocou. Para quê? Para que nós também trabalhássemos nessa questão, que é uma demanda antiga da proteção animal, que é endurecer mais essa lei, né? Que só endurecendo essa lei nós vamos conseguir inibir, de fato, práticas criminosas como essas. Todos foram soltos, né? Estão respondendo o processo em liberdade, e eram pessoas de um bom poder aquisitivo, existiam médicos, veterinários, empresários, e é um esporte como eles chamam, né? Eles costumam dizer que isso é um esporte, não é uma prática criminosa, e eles entendem como um esporte. Inclusive existia um troféu, coleira, como se fosse um cinturão de um lutador de boxe, e são pessoas de um grande poder aquisitivo que participam e incentivam isso, Daniel. Danilo, então você avalia que é necessário endurecer a legislação para tratar de crimes como esse? Que iniciativas você tem observado no legislativo estadual ou mesmo no federal para mudar essa situação? O que você entende que precisa ser feito neste momento? Olha, Daniel, a situação ela é bem complexa, né? Porque hoje nós temos um projeto no Senado, através do senador Randolph, do Amapá, e um projeto semelhante na Câmara dos Deputados, do deputado por São Paulo, Ricardo Izar, e esse projeto ele eleva essa pena que hoje, do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que hoje é de 3 meses a 1 ano, para 1 a 4 anos, o que inviabilizaria essa questão da transação penal e criaria um corpo maior, uma punição maior no que se refere a essa situação. Agora, um outro ponto que nós temos é assim, esses projetos eles avançaram, a discussão ele foi construído a várias mãos, tanto o projeto do Senado quanto o projeto da Câmara, que existe uma discussão para que eles sejam unidos a um só, porque o objetivo é o mesmo. Só que, por outro lado, nós temos hoje, né, o que é evidente por parte de todos os ativistas, que o governo federal ele não é simpático, né, nem a bandeira ambiental, muito menos a questão da proteção animal, né? Nós temos aí no passado
projetos de lei legalizando a caça no Brasil, uma série de fatores. Então, assim, só o peso mesmo, a sociedade civil, de maneira organizada, as associações unidas para pressionar o nosso Congresso para que nós possamos endurecer essa lei, porque, infelizmente, hoje, né, no texto duro da lei, o animal ele é tratado como coisa, né? Ele é descrito como uma coisa, como um objeto. E só quando nós mudarmos isso, através de lei, e deixar claro que animal sente frio, animal sente dor, animal sente fome, e que as pessoas precisam ser punidas, né, por práticas criminosas contra os animais, é que nós vamos conseguir reduzir esses crimes de maus tratos, porque da maneira como está a lei, ela acaba sendo uma forma de incentivo, né? Porque é uma transação penal e aí não gera reincidência num crime futuro, e assim as coisas vão caminhando. Então, acontece muitas vezes de você pegar uma pessoa, ela teve 4, 5, 6 passagens pelo crime de maus tratos, né? Seja criador, sejam pessoas que se envolveram em alguma ocorrência que trate-se dessa questão de maus tratos de animais, mas acaba não tendo uma efetividade de punição por parte da lei. É verdade. Eu gostaria também que você falasse o quanto o cidadão pode ajudar nesse contexto, porque muitas pessoas se dizem defensoras da causa animal, mas pouco fazem para mudar esse cenário. Quanto o indivíduo pode colaborar para mudar essa situação? Olha, Daniel, eu acho que começa dentro de casa mesmo, né, e com a orientação dos próprios filhos, né. Esse é um assunto que tem que ser levado para as escolas. Nós só vamos conseguir mudar isso mudando uma geração, né. Então, quando esse assunto é levado para as escolas e as crianças crescem com essa orientação, crescem com essa convicção de que é preciso defender, proteger esses animais porque eles não têm voz, assim nós conseguimos. E as pessoas também em casa, né? Animais em corrente. Muitas vezes nós recebemos denúncias e quando nós vamos até o local, nós optamos por uma orientação, porque às vezes é um problema cultural, né? A pessoa sempre criou, viu o cachorro na corrente, não sabe o tamanho que tem que ter, e aí cria-se toda essa situação. No estado de São Paulo, propriamente dito, né? Existe no site da Secretaria de Segurança Pública a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, o DEPA. As pessoas vão ver um ícone lá. O DEPA foi criado através de um projeto do ex-deputado Feliciano Filho, e onde as pessoas podem fazer a sua denúncia através de um portal em todo o estado de São Paulo. Inclusive, existe espaço para anexar fotos, vídeos, e as pessoas elas podem ou não se identificar através dessa denúncia. Ali é gerado um código, ele é uma espécie de um boletim de ocorrência, e essa ocorrência ela é destinada para a delegacia da área, que tem 10 dias para se manifestar sobre isso. Então essa também foi uma grande conquista, porque assim, é importante comunicar esses crimes para que eles entrem nas estatísticas e nos ajudem, para que o Estado veja a quantidade de casos que tem com base nas estatísticas e assim eles possam, dentro do orçamento de cada ano, destinar recursos para essa área específica, através da Secretaria de Meio Ambiente, para programas de castração e identificação dos animais. E as pessoas que nos ouvem e nos assistem agora e queiram adotar um animal, que sugestão você dá, já que você preside uma associação e trabalha com isso há tanto tempo? Olha, Daniel, adotar é um gesto de amor, né? De todas as 645 cidades do estado, são raras algumas exceções de cidades que não possuem, se não uma ONG, um grupo organizado, né? Seja em redes sociais, sejam protetoras que se reúnem em determinado local, dar preferência para adotar um animal ali no seu entorno, né? Sejam filhotes, sejam animais adultos, porque existe uma grande dificuldade, principalmente de você conseguir doar animais que são adultos, que eles já têm um tempo, né? Geralmente, quando vai uma criança, ela busca o filhotinho, porque ele é mais bonitinho, mais engraçadinho e tal. Mas existe uma grande necessidade de nós conseguirmos também adotar esses animais
que estão por anos e anos em canis municipais, sujeitos a doenças, às epidemias, às zoonoses que acabam existindo pelo entra e sai de outros animais. Então, é o que nós costumamos dizer, né? Imagina um animal, um ser inocente, que ele é levado para um canil municipal, um centro de controle de zoonoses, ele vai passar a vida inteira ali sem receber o amor, sem ter a oportunidade de receber o carinho de alguém, de ter um lar. Então, dá preferência para esses lugares, né? Hoje, através das redes sociais, aí, você tem inúmeros grupos de doação de animais, de acordo com as regiões, onde você pode visitar, tem as feiras de adoção também. Na capital, nós temos o CCZ, né? Que existe uma área onde você pode entrar para visitar os animais, cães, gatos ali, e escolher o seu animalzinho de estimação, onde eu falo, né, que na verdade o maior beneficiado quando adota um animal é a própria pessoa, né, porque é um amor incondicional, é um amor livre de qualquer interesse. A única coisa que ele quer é dar esse amor e receber o carinho de volta. E o trabalho da vida animal, que vocês têm feito neste momento, e as pessoas que se interessaram com esse bate-papo, com as informações que você compartilhou, como elas podem fazer para contatar a vida animal? Danilo? Olha, a gente coloca à disposição, Daniel, para orientar também, né, pessoas, né, ativistas, protetores independentes, organizações que às vezes têm alguma dificuldade aí em buscar orientações jurídicas para atuar em relação a denúncias que recebem. Vou deixar aqui também a minha rede social, o Instagram está como Protetor Danilo Feliciano, o Facebook está como Danilo Manha, e aí as pessoas entram em contato com a gente, podem entrar em contato, a gente responde com tudo que tiver ao nosso alcance. Nós temos uma cartilha, né, na verdade, um resumo sobre orientações referentes a isso. Então, a pessoa ela recebeu, como eu devo agir aqui? Como eu devo fazer num caso de maus tratos envolvendo animais silvestres? Nós orientamos dessa maneira para poder fazer essa ação. Em relação à Associação Vida Animal, Daniel, a gente tem trabalhado muito, mesmo nessa situação da pandemia, os resgates não pararam, né? Porque, pelo contrário, eles aumentaram porque o número de animais abandonados também foi proporcional a esse aumento. Então, nós não conseguimos parar em nenhum momento. A gente continuou fazendo as ações de resgate e assim a gente vai dando continuidade a todo esse trabalho, né? A gente costuma trabalhar nessa frente de orientação às outras ONGs e também nessa questão de atuação tanto nas delegacias quanto no Ministério Público, quando nós precisamos fazer um parecer, anexar alguma questão de jurisprudência que já está pacificada sobre esse assunto. Acontece muito, Daniel, de animais que são apreendidos em canis clandestinos, por exemplo. Às vezes o dono ele entra com uma ação pedindo para reintegrar esses animais novamente, porque são animais que têm, né, valor econômico agregado, e a pessoa não quer perder aquilo. Então a gente busca sensibilizar o Ministério Público, o Judiciário, para que esses animais não voltem, né, para o seu agressor, porque aí você tem um retrocesso, seria uma maneira de você premiar aquela pessoa que trabalha contra a lei. Muito bom o bate-papo com o jornalista e ativista da causa animal, Danilo Manha. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Eu que agradeço aí por esse espaço aberto e pela audiência. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta.